Bom, o que eu vou falar aqui, ele vai, ele vai contra o senso comum, porque todo mundo pensa, mas o que, que mal existe, né, em jejuar e orar, não é isso que Deus realmente quer das pessoas, né? Em todas as religiões eles jejuam, eles fazem orações. Pois é, por isso mesmo, em todas as religiões. Porque o que eu vou falar aqui é a respeito do que fala o cristianismo, do que fala a Bíblia. E entenda uma coisa, cristandade é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Alguém definiu cristianismo como sendo a neve pura que desce do céu, branquinha, limpinha, bonitinha. Mas cristandade é o que acontece quando essa neve pura tem contato com a terra, com o mundo. Ela se transforma numa lama. E isso é o que nós vemos hoje, basicamente, na cristandade, que é o grande conjunto da profissão cristã. Então, tendo esse cuidado de entender o que eu vou falar, não é sobre o costume da cristandade. Então, quando Deus traz alguma situação assim difícil para nós devemos entender que Ele quer falar alguma coisa. E alguma coisa Ele quer dizer. Então, nem sempre cessar a situação ruim é a vontade de Deus, porque senão Ele faria isso num estalar do dedo. A outra coisa que é importante entender, isso aqui vai soar muito estranho para você. Devo eu orar para que a solução seja resolvida, para que o mundo tenha um tempo de prosperidade, paz e sem doença e sem problemas? Deveria eu fazer isso? Ou como disse alguém, um evangélico aí, que ele deu uma revelação de que o Brasil será o celeiro do mundo. Amigo, se você está esperando o Brasil ser o celeiro do mundo, você não está esperando Cristo voltar para te levar daqui. Essa é a promessa, essa é a esperança do cristão. Não é ficar aqui num mundo bonito, arrumadinho, não. É ir embora daqui. O Evangelho não é uma missão de melhoria do mundo. O Evangelho é uma missão de resgate para tirar do mundo aqueles que pertencem a Cristo. Isso é o Evangelho. Essa é a boa notícia, essa é a notícia que é dada. Mas vamos então em João capítulo 17. João 17, versículo 6. Começando no versículo 6, ele diz assim: manifestei, o Senhor Jesus está orando na sua derradeira hora, antes de partir para o Pai, antes de ser pregado numa cruz, entregar sua vida ali, para depois ressuscitar. Ele diz assim: manifestei o teu nome aos homens, ele está falando com o Pai. Aos homens que do mundo me deste, eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já têm conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles receberam e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Aí ele diz o seguinte, no versículo 9 de João 17, eu rogo por eles, pelos que creram em Jesus. Ele está falando isso. Não rogo pelo mundo, anotou aí? Não rogo pelo mundo. O Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, não orava pelo mundo. Não orava por essa esfera da humanidade para que ela tivesse seus problemas resolvidos. Não. Olha, é estranho, mas não, ele não orava. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, que era Judas, para que se cumprissem as Escrituras. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo não os odiou? Ele explica depois. Porque não são do mundo, assim como eu não sou.
assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E aí ele fala de mim aqui em seguida. Ele fala de mim e fala de você também. Olha o que ele diz. Ele não está falando apenas daqueles discípulos que estavam andando com ele aqui no mundo. Ele diz o seguinte: não rogo somente por estes, aqueles que estavam junto com ele, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Resumindo tudo, o Senhor Jesus não rogava, não orava pelo mundo. O Senhor Jesus orava pelos que são do Pai, por aqueles que creem na palavra dele, por aqueles que se converteram a ele, que receberam ele como Salvador e Senhor. E o Senhor continua intercedendo por esses agora lá no céu. Não pelo mundo, não pelo mundo. O mundo o rejeitou, o mundo virou as costas para ele, o mundo pregou o Senhor da glória numa cruz. Ele vai orar pelo mundo? Não. Ele vai deixar o mundo seguir o seu curso até que venha o dia do juízo, até que venha o dia da reparação de todas as coisas. Então aqui, mais uma vez, para entender isso, que o cristão não ora pelo mundo. E alguém pode falar assim, mas e o incrédulo, quando ele ora a Deus para resolver os problemas? Deus não escuta o incrédulo. Não. A menos que ele esteja orando a Deus por salvação. Ele está desesperado, ele quer ter os seus pecados perdoados, ele pede a Deus por salvação, ou a Cristo por salvação. Porque só existe um mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz, e é Jesus Cristo homem. Se alguém não faz um pedido através de Jesus, reconhecendo quem ele é, essa oração não chega a Deus. É estranho falar isso, mas eu disse para você, eu já avisei no começo que eu não ia falar aquilo que a cristandade ensina, mas aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na Bíblia. Uma outra passagem também, em João, capítulo 16, os discípulos, até agora nada pedistes em meu nome, porque ele ainda não tinha ensinado os seus discípulos a pedirem as coisas ao Pai em seu próprio nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então agora ficou fácil. Então quer dizer que eu fazendo uma oração em nome de Jesus, ele vai atender essa oração, o Pai vai atender essa oração e eu vou receber aquilo que eu pedi. Calma aí, não com tanta pressa, né? Vai devagar. Tiago capítulo 4, versículo 1. De onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes. Matais e sois invejosos e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, pedir simplesmente, eu quero pedir para todos serem livres. Para quê? Para continuarem vivendo do jeito que sempre viveram? Nesse mesmo momento, tem gente praticando atentado terrorista à bomba lá no Oriente Médio. Você acha que ele está preocupado? Ele quer fincar uma bandeira no seu território, ele quer ocupar o seu território, ele quer ter parte, né, numa parte desse mundo, ele não quer sair daqui, ele quer ser dono de alguma parte aqui. Então, muito importante isso. Não é apenas uma questão de pedir. O Senhor Jesus fala num outro versículo, numa das cartas de João, ele fala assim: tudo aquilo que pedirmos, né, segundo a sua vontade, nós recebemos. Agora, como você vai saber a vontade de Deus se você nem sequer creu em Cristo como seu Salvador, ou se você nem sequer anda em comunhão com Deus para escutá-lo, para saber o que Ele está dizendo, para você então pedir
consoante a própria vontade de Deus. Percebe? Então, para que você receba o que você pede em oração, precisa estar em comunhão com Deus. Pertinho de Deus, para escutar a voz de Deus na sua palavra, para saber qual é a vontade dele e orar, então, segundo a vontade de Deus. Uma outra passagem também, que estão usando muito nessa crise, as redes sociais, todo mundo cita essa passagem. Ela está em 2 Crônicas 7:12. O que é, qual era o momento aqui? Salomão tinha acabado de construir o templo de Deus. Se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, seja ela coronavírus, H1N1, não importa. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Entendeu aí? De que lugar a oração que era feita? Deste lugar, o templo de Deus na terra. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. E aí ele vai falar mais vezes, depois em outras passagens também, que as orações dirigidas àquela casa, Deus escutaria. Agora, isso não é para o cristão, isso é para o judeu. O povo que era identificado pelo nome do Senhor, pelo nome de Jeová, no Antigo Testamento eram os judeus, não eram os cristãos. Eram os judeus. E não tem um templo hoje para você ir lá orar. É uma bobagem muito grande falar assim, precisamos abrir os templos, porque as pessoas precisam abrir que templo? A não ser que você faça uma cesárea em alguma mulher crente, aí você está abrindo o templo, porque hoje o corpo do crente é o templo do Espírito Santo. Isso está muito claro na doutrina que foi dada aos apóstolos. Então, esqueça achar que orando virado para Jerusalém, como Daniel fazia corretamente quando ele estava no exílio na Babilônia, ele abria as janelas e orava virado para Jerusalém, porque era assim que Deus tinha ordenado, porque Jerusalém estava a casa de Deus, ali o templo do Senhor. Mas mais para frente, nós vamos falar de outro assunto. Eu falei da oração, né? Eu falei da oração. Agora estarão abertos meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. O Senhor Jeová, que é Jesus no Antigo Testamento, falou isso, naquele lugar que estava ali na terra, aquele templo. E jejum? Porque eu falei de oração e de jejum. E jejum? O que é o jejum? O que é o jejum? Bom, o primeiro jejum que Deus exige de qualquer pessoa não é de arroz e feijão. O primeiro jejum que Deus exige é daquela coisa que é a última coisa que morre no ser humano. É a última coisa que acaba no ser humano. É o jejum da vaidade. É o jejum da vaidade. Quando o Tiago fala que as pessoas oramos mal e não recebemos porque oramos errado, né? Porque oramos para satisfazer os nossos próprios desejos, para sermos alguém, para conseguirmos algo, isso é vaidade. O próprio Salomão, no tempo do seu arrependimento e confissão, ele fala, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Entra no Twitter, vê lá quanta vaidade. Um político brigando com outro político, o outro reclamando do outro, o outro reclamando do um, e uma briga de vaidades tremenda. Porque a vaidade é a última coisa que morre no ser humano, e eu tenho também a vaidade. Então, o primeiro jejum que Deus requer de nós é o jejum de vaidade. É deixar de nos alimentarmos da vaidade própria. Esse é o jejum. Mas vamos à passagem bíblica, então. Lucas capítulo 18, versículo 12. Isso aqui é um homem que está no templo de Deus, lá em Jerusalém. O Senhor está contando uma história para fazer uma comparação. Ele fala que havia 2 homens subiram ao templo, no versículo 10,
para orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana. Uau! Dou os dízimos de tudo quanto possuo. Uau! Ele não estava orando a Deus, ele estava orando a si próprio. Veja o que ele fala: ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e eu nem sou ainda como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou os dízimos de tudo quanto eu possuo. Aí o publicano era um coletor de impostos, que coletava impostos do povo judeu para entregar para o invasor romano. Então ele era assim um pária na sociedade judaica, porque ele era um judeu trabalhando para o invasor. Seria um francês, na ocupação da França, trabalhando para Hitler e pegando impostos do povo para entregar para Hitler. Esse era o publicano, para você entender o que era um publicano. Era um coletor de impostos, mas impostos para o invasor, ok? O publicano, porém, reconhecendo, porque ele sabia que ele era um pária, aos olhos dos homens e aos olhos de Deus. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos, Jesus falando, que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Então, o primeiro jejum é o jejum da vaidade. O jejum da vaidade. Esse homem aqui jejuava 2 vezes a semana. Olha que maravilha. E daí, Deus na Bíblia nunca ordenou jejum, sabia disso? O jejum aparece lá a primeira vez com Moisés, quando ele jejua para entrar na presença de Deus no monte. 40 dias e 40 noites ele fica em jejum lá no monte de Deus para receber as tábuas da lei. Mas veja que isso foi antes até de ter sido dada uma lei que mandasse jejuar. Percebe? Em Marcos 9, 19, nós vamos encontrar uma passagem que talvez tenha surgido na sua memória. Fala assim: mas como? Jesus falou que tinha que jejuar em Marcos 9. Então vamos para Marcos 9. Marcos 9, versículo 19. O que temos aqui? Ele tinha descido do Monte da Transfiguração com Pedro, Tiago e João, e quando chegou lá embaixo tinha um homem com um menino, com um filho possesso de um espírito imundo que caía no fogo, caía na água, se agitava, etc. E tinha insistido com os discípulos que expulsasse aquele espírito imundo, e eles não conseguiram. Então, o Senhor pergunta para ele: quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, Marcos 9, versículo 21, desde a infância, muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir, mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Agora, muita atenção aqui. Quando uma pessoa fala assim: importante é ter fé. Se você não fé, tudo vai dar certo. Não. Em quem que esse homem precisava crer? Em Jesus. Em Jesus. Tudo é possível ao que crê? Em Jesus. Não é crer na própria crença. Não é ter fé na própria fé. Fé não é um negócio que você faz força. Vou ter fé que esse celular para quem eu estou falando agora, ele vai mudar de modelo, vai ser um modelo mais bonito, mais poderoso, com maior capacidade. Isso não é fé. Isso não é fé. É fé no Senhor Jesus. E ele diz assim, e vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele.
E então ele expulsa ele repreende esse espírito imundo, e depois, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não o pudemos nós expulsar? O que acontece? Nós tentamos, não conseguimos. E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Ah, então o jejum é importante. Sim, mas eu pergunto, Jesus a qualquer momento ele podia expulsar um demônio. Ele não falava assim: espera aí que eu vou jejuar, vou ficar 40 dias em jejum, eu volto aqui para libertar o seu filho. Não, porque era um estado de jejum que ele tinha. Um estado de abrir mão daquilo que pudesse trazer satisfação a si mesmo. Esse é o jejum verdadeiro. Não é parar de comer arroz e feijão. É colocar-se numa condição de não buscar satisfação nas coisas que normalmente trazem satisfação ao homem natural. Mas vamos continuar então com uma passagem agora por que os discípulos não tinham conseguido expulsar o espírito imundo do menino? Porque eles não tinham feito o jejum da vaidade. Se você ler todo o contexto, verá que eles estavam, eu não me lembro agora se um pouco antes ou um pouco depois, discutindo qual dentre eles era o maior. Eles não estavam em jejum de vaidade. Eles estavam discutindo qual dentre eles era o maior. E o Senhor tem que puxar a orelha deles e falar assim: isso aí não se faz senão com jejum. Percebe agora o que é esse jejum? Abrir mão das coisas que achamos importantíssimas nessa vida. É aí que entra o jejum verdadeiro. John Nelson Darby foi um cristão que viveu no século XIX, escreveu uma obra extensa de mais de 40 livros. Você encontra a maioria em inglês na internet, para baixar de graça, para ler de graça. Ele disse o seguinte: o poder se conecta com a fé. A dificuldade não está no poder de Cristo, mas na incredulidade do homem. Todas as coisas seriam possíveis se eles pudessem crer. Aqui falando dos discípulos, porque não foi possível eles expulsarem o demônio. Ora, a fé que pode faltar em nós para podermos ser beneficiados por ela é um princípio importante do poder de Cristo, que nunca falha em cumprir tudo o que for bom para o homem. Então não é que o Senhor possa falhar, é que nós falhamos na nossa falta de fé. Mas vamos continuar falando um pouco mais de jejum, porque a fé é a confiança em Deus e não em si mesmo. Isso é fé. A fé não é achar que eu sou um cara de muita fé, já não é. Já perdeu o posto. E a oração e o jejum, então, eles demonstram duas coisas. Primeiro, a oração demonstra dependência, porque eu estou recorrendo a Deus, Pai, porque eu sei que eu não vou conseguir sozinho. Ou não vou conseguir de maneira nenhuma com os meus próprios esforços. Então eu oro. Isso é oração. E o jejum é separação. Eu procuro separar-me do mal e de mim mesmo e das minhas necessidades, dos meus gostos, dos meus desejos, dos meus prazeres para buscar o Senhor. Isso é o jejum. Se nós entrarmos numa outra passagem, deixa eu colocar aqui. Olha que interessante. O Senhor Jesus, ele fala, numa passagem em Mateus 6, 17 e 18, ele fala assim: porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará. Mateus 6, 17 a 18. Bom, desconfie de todos aqueles que contam para você que estão jejuando. Porque a primeira coisa que o Senhor fala aqui é isso. Se jejuar, lave o rosto, para que ninguém saiba disso. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não parecer aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vem em oculto te recompensará.
Então, quando chega alguém e fala assim, eu estou em jejum há 2 dias, há 3 dias, há uma semana, há um mês, vai perder uns quilos, mas não vai ganhar nada do favor de Deus, porque não é esse o jejum que Deus estabeleceu. Isso é vaidade. Se você está contando isso, você já não está jejuando da sua vaidade. O mesmo pecado que derrubou Satanás da sua posição. O querubim da guarda, os querubins são aqueles que estão em torno do Senhor no céu, é a sua guarda pessoal. O querubim quando tem um chefe de Estado, você tem os guarda-costas do presidente, aquela polícia secreta que fica perto dele, que protege ele de atentados e tal. Esses são os querubins. Esses são os querubins. Você encontra no Antigo Testamento eles rodeando o Senhor Jeová. Esse é o querubim. Mas ele era um desses, Satanás, mas ele caiu por causa da sua vaidade. Então a pessoa que conta para outra que está jejuando vai perder só aquilo, não vai ganhar nada. Quando você encontra lá em Êxodo 34, 28, esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Esse foi o jejum de Moisés. O jejum de Elias, lá em 1 Reis 19, 8, também era um jejum que significava separar-se da vida normal e dos desejos e das necessidades da carne para se dedicar exclusivamente ao Senhor. Esse era o jejum. Era um jejum de maior aproximação, maior comunhão com Deus. Em 1 Reis 19, 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Então, o fim do jejum foi comer para chegar em Horebe, que era o monte de Deus, ou seja, chegar mais próximo, à proximidade de Deus. O primeiro jejum coletivo do povo de Israel está em Juízes, capítulo 20, versículo 26, e foi porque eles foram derrotados numa batalha. Era um jejum de humilhação, e por isso que eu falo que o jejum é deixar de comer vaidade, de se alimentar de vaidade. Lá em Juízes 20, 26, então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e choraram, e estiveram ali perante o Senhor e jejuaram aquele dia até a tarde. Agora o jejum é feito pelos ímpios também. Jezabel, que era uma rainha impiedosa, maligna até a raiz do cabelo, muito má, muito impiedosa, ela decretou um jejum, em nome de Acabe, que era o rei, um rei frouxo, né? Porque quem mandava no reino era Jezabel, não era nem Acabe. Em 1 Reis 21, escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e ponde Nabote diante do povo, e ponde de fronte dele dois filhos de Belial que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei, e trazei-o fora e apedrejai-o para que morra. Esse era um jejum para se livrar dos seus inimigos, dos seus opositores. Esse jejum de Jezabel, de Acabe, era um jejum político, esse jejum que eles estavam fazendo ali. Não é isso? Tem alguns versículos, você lê lá em Mateus 6, já falei, né? Que é privar-se de coisas, privar-se voluntariamente das coisas que você sente que são necessárias para você. Mas vamos chegar numa outra passagem aqui, que é lá em Isaías, capítulo 58. E essa aqui é importante, porque eu acho que essa diz tudo, ensina muito bem a respeito do jejum. Isaías, capítulo 58. Aqui, o Senhor fala para o seu povo de Israel, a casa de Jacó, anuncia ao meu povo a sua transgressão. E quando fala povo no Antigo Testamento, por favor, não é o Brasil, viu, gente? Feliz o povo cujo Deus é o Senhor, não é o Brasil. Arranca aquele adesivo do vidro do seu carro. Não é o Brasil que é o povo de Deus. Não, é Israel. O povo de Deus é Israel.
Anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó, que é Israel, os seus pecados. Todavia me procuram, cada dia tomam prazer em saber os meus caminhos. Ou seja, eram pessoas que queriam conhecer a vontade de Deus, os israelitas. Israel queria conhecer, todos os dias eles buscavam saber a vontade de Deus, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em se chegarem a Deus. Até aí parece que está tudo indo muito bem. Dizendo, agora o que o povo diz? Por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com punho iníquo. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolheria? Que o homem um dia aflija a sua alma, que incline sua cabeça como junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto de jejum e dia aprazível ao Senhor? Ou seja, ele está detonando o jejum que os israelitas faziam. Porque eles faziam por motivos próprios, por desejos impuros, por necessidades suas. Porventura, no versículo 6 de Isaías 58, porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixes livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Jugo é a canga que prende tanto um boi no carro de boi, na carroça, quanto também um escravo, quando eram presos, eles eram amarrados num pedaço de pau que levavam as costas enquanto eles andavam com aquela canga. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, que deixeis livres os oprimidos e despedaces todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres abandonados? E quando vires o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderás. Gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Se tirardes de ti, do meio de ti o jugo, e estender do dedo, e o estender do dedo, o que é? Acusação, acusar, e o falar iniquamente, se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. E os que de ti procederem, edificarão as antigas ruínas, e levantarás os fundamentos de geração em geração, e chamar-te-ão reparador das roturas e restaurador de veredas para morar. Isso era uma ordem dada a Israel. É claro que nós temos que entender perfeitamente que igreja e Israel são povos distintos. Israel tem as suas promessas para a terra e vão se cumprir. O fato de os judeus estarem morando hoje lá na Palestina, na terra de Israel, não é cumprimento de profecia coisa nenhuma, porque o cumprimento é quando eles voltarem temente a Deus e crendo no seu Messias. Eles não voltaram assim. Eles estão em profunda rebelião contra Deus até hoje, né? Até hoje eles são contrários, avessos totalmente a Deus. Eles profetizaram sobre si mesmos: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos, e estão colhendo o que eles plantaram. Então, eles vão voltar, eles têm o lugar deles no mundo, mas a igreja não tem o seu lugar do mundo. Não são do mundo, o Senhor Jesus falou. Não são do mundo. A igreja tem o seu lugar no céu. Israel vai morar na terra, vai habitar na terra. Sinto muito vocês, outros povos aí, árabes, palestinos,
iranianos, ou seja lá quem for, jordanianos, ou turcos, otomanos, seja quem for, sinto muito, os judeus vão sim estabelecer-se na terra no futuro. Isso é bíblico. Não vai, pode brigar quanto for, pode bater o pé, arrancar as calças e pisar em cima, não adianta. Eles vão sim chegar lá. Porém, hoje estão em desobediência. Essas promessas, então, são para Israel no futuro. Deus vai fazer isso quando eles forem obedientes a Deus, quando eles crerem. Mas, quando nós aprendemos no Antigo Testamento, nós aprendemos as coisas celestiais, porque a esperança da igreja é celestial. Resumindo tudo isso, para a gente fechar, primeiro, o Senhor Jesus não orou pelo mundo, e ao cristão não cabe orar pelo mundo. Devemos orar por aqueles que Ele salvou do mundo, o Senhor Jesus salvou do mundo, e orarmos sim pelos incrédulos para que sejam livres dos seus pecados pela fé em Jesus, que é muito mais importante. Outra coisa, o jejum não era um mandamento bíblico, mas seu significado tem muito mais a ver com abrir mão das coisas que nos aprazem para termos maior comunhão com o Senhor. Esse é o significado do jejum. Outra coisa muito importante, não estamos no tempo do Antigo Testamento, não somos Israel, então ninguém aqui, eu vi subir aqui um comentário de alguém que entrou, já vai pedir dízimos e ofertas? Não. Ninguém no tempo da igreja pede dízimo, segundo biblicamente falando, porque não encontramos isso para a igreja, na doutrina dos apóstolos, e ofertas eram voluntárias e são voluntárias, mas nenhum cristão deve jamais pedir dinheiro para ninguém. Se um cristão pede dinheiro para alguém, é porque ele é servo de homens. Eu pedia dinheiro do meu pai porque eu era criança e precisava de dinheiro do meu pai. Quando eu trabalhei numa empresa, eu pedia dinheiro para o meu patrão, porque eu era empregado do meu patrão. Agora, nas coisas de Deus, nós pedimos a Deus. Quando o Senhor Jesus falou no Evangelho, né? Rogai ao Pai para que envie trabalhadores para a sua seara, para a seara dele. Então, os trabalhadores na seara de Deus pedem os seus recursos a Deus, nunca aos homens. Entendeu isso? Eu fico pasmo, porque às vezes eu começo a falar do Evangelho, alguém chega assim, vai pedir dinheiro, é dízimo, não sei o quê. Cara, o Evangelho verdadeiro, o Evangelho genuíno, não é isso que você vê na hora que você liga a TV. Ali pode até algum falar do Evangelho, mas aquela pedição de dinheiro constantemente, isso é impiedade elevada à milésima potência. Não existe isso. E muito menos pedir dinheiro e aceitar dinheiro de incrédulos. Abraão, quando veio o rei de Sodoma e quis dar a ele um monte de coisa, falou assim, eu não quero nenhuma correia da sandália do rei de Sodoma. Ele não queria aceitar a coisa do rei de Sodoma. E assim deve ser o cristão hoje, nunca pedir nada para a Sodoma, que é esse mundo aqui. E tem até um elogio, acho que a terceira carta de João, que João elogia os cristãos gentios, dizendo assim, saíram do meio dos gentios, nada pedindo a eles. Esse é o cristão. Você está com uma dificuldade? Você precisa de dinheiro? Você sentiu o chamado para a obra do Senhor, que você tem que sair para pregar o evangelho lá na África, na China, não sei aonde? Peça ao Pai. É ele que é o seu patrão agora, não é o povo, não é a internet, não é o... Como é que chama aquele negócio lá? Fazer campanha de arrecadação, crowdsourcing. Não é crowdsourcing. Vou fazer um crowdsourcing que eu quero pregar o evangelho para os perdidos no mundo. Pode esquecer, meu amigo. Não é bíblico, ok? Fugir aqui do jejum, fugir da oração, mas foi bom porque tem muitos que contestam, né? Porque foram tão acostumados a encontrar os mercadores da fé no rádio e TV, que
que acabaram cauterizando a sua consciência e tapando os seus ouvidos para não escutar o verdadeiro evangelho, que é: Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia para a nossa justificação. É nisso que você tem que crer para ser salvo. Não é se fazer membro de alguma igreja, nem sustentar algum pastor milionário, nada disso. Você tem que crer em Jesus como seu Salvador e seu Senhor. Então, quanto a orar pelo mundo, não cabe ao cristão fazer isso. Já deixei muito claro. O Senhor Jesus falou: não peço pelo mundo. Quanto a jejuar pelo mundo, você quer jejuar, jejue. Mas entenda que jejuar é abrir mão das coisas que podem te trazer satisfação, mas isso para ficar mais próximo de Deus. Não para fazer uma barganha. Eu jejuo, eu fico um dia de jejuar, vai aumentar um dia na minha saúde. Não, nada disso. Ok? Eu espero que tenha esclarecido. Eu sei que tem muita gente hoje que ficou totalmente confusa com as mentiras que são pregadas na cristandade, que é a lama suja em que o cristianismo, a neve pura que desce do céu, quando encontra o chão, a terra, a política, os desejos humanos, o comércio, vira uma lama só. Então vá na fonte, vá na Bíblia, vá no verdadeiro evangelho. Não fique atrás de homens que ficam pedindo dinheiro para você ou que querem, de alguma maneira, escravizar você dentro de uma instituição, dizendo que você não pode viver, a não ser que você esteja submisso na coleira deles. Liberte-se desse jugo. Ok? E Deus possa abençoar você no restante desse dia.